Meu coração a chama espontânea aumenta e vibra docemente. Ela sobe, ela se expande e se junta à chama que me envolve. Eu sinto um sopro tocar minha fronte, eu vejo minha presença me sorrir, e eu a ouço chamar-me, eu sou. Ela me dá meu nome secreto. Uma grande luz me envolve. É a vitória sobre a morte. Eu estou livre para a eternidade. Eu sou livre, sou um ser ascensionado. Meu karma foi consumido, os efeitos dos meus atos estão banidos, e eu não sou mais que uma causa, e esta causa é todo amor divino. Eu me sinto subir na luz. Eu sinto aumentar meu poder. Uma porta se abre ante mim, e Jesus me enlaça em seus braços. Eu sou um sol de ouro. Não vejo mais a terra nem sua sombra. Eu sou o Deus único. Eu sou o grande sol central. Namastê, God bless you all. Hare Krishna. Então a gente começou nossa live de hoje de uma forma diferente.
entoando essa música chamada Ascensão, da compositora Xanera, que não é nada mais, nada menos do que a mestra Lotus, a alma gêmea, né? O raio feminino de Godfrey Ray King, de Mestre Dead. E hoje a gente vai falar um pouquinho deles também, no segundo dia de estudo do nosso livro Mistérios Desvelados. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem essa live. A gente vai ficar aqui um pouquinho fazendo esse estudo desse livro, né, de Godfrey, Mestre Dead, sobre o passado da humanidade, a verdade por trás de muita coisa que a história não alcançou, a ciência não revela ainda. Então a gente começou com essa canção que para muitos músicos, muitas pessoas que gostam de música internacional, é bom reconhecer, né? É uma música famosa, havaiana, e Lotus, mestra Lotus adaptou, colocou uma letra, porque ela é uma chave tonal da ascensão. Então, sem mais delongas, a gente vai iniciar o capítulo 1 do livro. Bem-vindos todos. Coloquem perguntas, dúvidas. No capítulo 1, intitulado Encontro com o Mestre, Dead diz o seguinte: o Monte Shasta se eleva sobranceiro frente ao céu ocidental, cercado no sopé por um bosque de pinheiros e abetos, fazendo-o assemelhar-se a uma joia de brilho e alvura adamantinos, fixada no engaste de filigrama verde. Seus cumes cobertos de neve resplandeciam e mudavam de cor constantemente, à proporção que as sombras se alongavam com a descida do sol para o horizonte. Então, assim, lá na introdução, Dead disse que ia ser um esquema literário tranquilo, acessível, mas isso aqui é poesia pura, gente. Já era um prenúncio de quem ele ia se tornar, um prenúncio do que é falar dos mestres ascensionados com excelência, esses seres que, de forma anônima, porque ninguém conhece, ninguém os adora, porque eles não se colocam para adoração, eles representam uma hoste celestial que quase que a gente pode dizer que eles trabalham por baixo dos panos, né? Porque como o espiritismo aqui no Brasil é muito difundido, as pessoas meio que adaptaram o que a gente fazia no cristianismo ao espiritismo, que é o quê? Que é adorar entidades, adorar mentores, adorar santos, adorar... E nem eles mesmos querem ser adorados, né? Acho que lá no início do espiritismo, por exemplo, os títulos das obras eram até um pouco assustadoras. Então, era um prenúncio que eles não queriam ser adorados. Os mentores, eles querem demonstrar no máximo como servir. Então, eles são exemplos a serem seguidos, não a serem endeusados, né? Então, os livros eram Além Túmulo, Poemas do Além, coisas que para chocar as pessoas mesmos e para mostrar que nem mesmo esses seres que estão livres da roda da reencarnação não querem ser adorados, eles querem servir e querem que nós alcancemos esse estado também de serviço amoroso. Continuando. Tudo isso para falar de como o livro é bonito, é bem escrito e bem traduzido. Quem traduziu para português foi a mestra Marísia, que trouxe esse conhecimento para o Brasil. Na década de 50, ela traduziu esses livros do francês, que já era uma tradução do inglês, né? Então eu a conheci pessoalmente, é uma honra muito grande ter feito parte da família da mestra Marísia. Dead continua. Havia rumores de que existia um grupo de homens
homens realmente divinos, citados como Fraternidade do Monte Shasta, que constituía um ramo da grande loja branca, e que esse foco, desde tempos remotos, vinha operando continuamente até os dias presentes. Lembrando que esse livro é de 1932 e essas experiências começaram em agosto de 1930. Eu fora enviado a negócios do governo para uma cidadezinha situada na base da montanha. E enquanto no desempenho dessa missão, eu ocupava minhas horas de folga tentando deslindar os rumores concernentes à fraternidade. Eu sabia, através de viagens no Extremo Oriente, que a maior parte das tradições, dos mitos e das lendas tem, em algum ponto, como origem uma profunda verdade fundamental, que geralmente permanece desconhecida de todos, a não ser dos verdadeiros estudantes da vida. Enamorei-me do Monte Shasta e todas as manhãs, quase involuntariamente, eu saudava o espírito da montanha e os membros da ordem. Percebi alguma coisa muito fora do comum em redor da localidade inteira, à luz das experiências que se seguiram, não me admira que algumas delas se fizessem pressentir. O pessoal que está assistindo, que vai assistir depois, coloca depois se já ouviram falar dos mestres ascensionados. E o que ouviram? Ded continua. Longos passeios na trilha tornaram-se um hábito meu, sempre que eu desejava pensar a sós ou tomar decisões importantes. Aí, nesse grande gigante da natureza, encontrava descanso, inspiração e paz que me confortavam a alma, revigorando-me o espírito e o corpo. Planejara tais excursões por prazer, como pensava, a fim de passar algum tempo mergulhado no coração da montanha, quando a seguinte experiência entrou em minha vida para mudá-la tão completamente que eu quase poderia crer estar em outro planeta. Não fora minha volta à rotina em que me achava empenhado por meses. Nessa manhã, saí ao romper do sol, decidido a seguir até onde a fantasia me levasse, e de um modo vago, pedi a Deus que me guiasse os passos. Ao meio-dia, eu já subira alto pela encosta da montanha, de onde a vista para o sul era bela como um sonho. À medida que o dia avançava, tornava-se muito quente e eu parava com frequência para descansar e deleitar-me com a notável extensão da região em volta do rio MacLeod, do vale e da cidade. Vocês já ouviram falar do Monte Shasta, na Califórnia? Hoje em dia é um paraíso esotérico, tem bichos grilos e espiritualistas excêntricos e não excêntricos de toda forma. Tem comércio, tem centros espiritualistas esotéricos de todo estilo. E muitos brasileiros das ordens daqui também vão para lá hoje em dia, né? Mas naquela época não tinha nada, era Ded e os mestres. Chegou a hora de almoçar e procurei uma fonte de límpida água fresca. Com o copo na mão, inclinei-me para enchê-lo, quando uma corrente elétrica percorreu-me o corpo da cabeça aos pés. Ded diz: olhei em volta e percebi atrás de mim um jovem, que à primeira vista parecia estar como eu, a passeio. Olhei mais atentamente e compreendi, de pronto, não se tratar de pessoa comum. Enquanto esse pensamento me atravessava o cérebro, ele sorriu e, dirigindo-se a mim, disse: meu irmão, se me entregardes esse copo, dar-vos-ei bebida muito mais refrigerante que água da fonte. Obedeci e instantaneamente o copo se encheu de um líquido cremoso. Devolveu-me, dizendo: bebei. Assim o fiz,
devendo deixar transparecer meu espanto. Ao mesmo tempo que era de sabor delicioso, o efeito eletrizante e estimulante produzido em minha mente e em meu corpo fez-me ofegar de surpresa. Não o vi por coisa alguma dentro do copo, e maravilhei-me com o que sucedia. O que bebestes, explicou, vem diretamente do reservatório universal, puro e vivificante, como a própria vida. E, de fato, é vida, vida onipresente, porque está em toda parte em torno de nós. Está sujeito a nosso controle e direção consciente, obedecendo-nos prontamente quando amamos bastante, porque todo o universo obedece ao preceito do amor. Seja o que for que eu deseje, manifesta-se por si mesmo quando o ordeno em amor. Estendi o copo e aquilo que desejei para vós apareceu. E ele continua: Vede, basta-me estender a mão, e se eu me interessar pelo ouro, o ouro aqui está. Instantaneamente surgiu-me da palma da mão um disco quase do tamanho de uma moeda de ouro de $10. E ele continuou então: Vejo dentro de vós uma certa compreensão interior da grande lei, mas não estáis externamente bastante ciente a respeito dela, para produzirdes o que desejais diretamente do onipresente reservatório universal. Desejastes tão intensa, honesta e resolutamente ver alguma coisa desse gênero, que isso não vos poderia ser recusado por mais tempo. Entretanto, a precipitação é uma das menos importantes atividades da grande verdade do ser. Se vosso desejo não fosse desprendido de egoísmo e de fascinação pelos fenômenos, tal experiência não vos teria ocorrido. Quando deixastes a casa esta manhã, pensastes estar saindo a passeio, isto é, tanto quanto vossa atividade exterior gostaria de fazê-lo. No mais profundo e amplo sentido, porém, estáveis realmente seguindo o impulso de vosso próprio Deus interno, que vos conduziu à pessoa, ao lugar e à condição onde vosso mais intenso desejo pudesse ser satisfeito. Se isso aqui não é poesia, eu não sei o que é. Depois vocês vão saber quem é que está falando com ele. Ele continua. Ideia de lá, devia estar estupefato. A verdade da vida é que não se pode desejar uma coisa que não seja possível a esta coisa manifestar-se em algum lugar do universo. Quanto mais intenso for o sentimento contido no desejo, tanto mais depressa será este alcançado. Se, entretanto, for alguém bastante insensato para desejar alguma coisa que possa prejudicar a um outro filho de Deus, ou a qualquer outra parte de sua criação, então essa pessoa pagará a penalidade em discórdia e fracasso em alguma parte de sua experiência da vida. É muito importante compreender plenamente que o desígnio de Deus para com cada um de seus filhos é a abundância de todas as coisas boas e perfeitas. Ele criou a perfeição e dotou cada um de seus filhos exatamente com o mesmo poder. Também eles podem criar e manter perfeição, expressar o domínio de Deus sobre a terra e tudo quanto nela existe. O gênero humano foi criado originalmente à imagem e semelhança de Deus. A única razão pela qual nem todos manifestam domínio é não usarem sua autoridade divina, aquilo que de todo indivíduo é dotado, e com o que é destinado a governar seu próprio mundo. Então, não estão obedecendo à lei do amor, pela qual se derrama paz e bênção em toda a criação. E ele continua: Isto lhes acontece pela sua falta de capacidade em aceitar e reconhecer a si próprios como templos do mais alto Deus vivo, e de guardar este conhecimento com eterna gratidão. A humanidade, na sua atual limitação,
aparente de tempo, espaço e atividade, acha-se nas mesmas condições de uma pessoa necessitada a quem entendessem uma mão cheia de dinheiro. A quem estendessem uma mão cheia de dinheiro. Então a pessoa está com a mão cheia de dinheiro, tem uma pessoa necessitada e a outra pessoa estende uma mão cheia de dinheiro. E se o referido indigente não desse um passo avante para receber o dinheiro que se lhe oferecia, como poderia jamais obter os benefícios que este lhe poderia trazer? A massa da humanidade está hoje exatamente nesse estado de consciência, e nele continuará até que os humanos aceitem a Deus dentro de seus corações como o dono, o doador e o autor de todo o bem que sempre alcançaram em suas vidas e em seu mundo. O eu pessoal de todo indivíduo deve reconhecer completa e incondicionalmente que a atividade exterior ou humana da consciência nada tem absolutamente que lhe seja próprio. Mesmo a energia pela qual se reconhece o grande Deus interior é irradiada para o eu pessoal pelo grande Deus próprio. Para quem conhece a filosofia védica, está falando aqui de Paramatma e de Bhagavan. Amor e glorificação ao grande eu interior e a atenção mantida focalizada sobre a verdade, a saúde, a liberdade, a paz, a fartura ou qualquer outra coisa que desejardes para reto uso, trarão esses benefícios ao vosso proveito e de vosso mundo. Se com persistência os conservardes no pensamento e no sentimento conscientes. Isto é tão certo como existe uma grande lei de atração magnética no universo. Então, isso aqui é 1932 e Dede já estava ensinando o que nos anos 2000 estourou na mídia e na internet, porque tinha internet, como a lei da atração. Esse é o diferencial do ensinamento dos mestres ascensionados para qualquer outro ensinamento doutrinário, porque fala de precipitação de abundância, de vontade, de desejo, não de falta, não de carência, não de sofrimento. E não de, você tem que pagar o que você fez. É completamente diferente, né? Então ele fala de persistência, de conservar o pensamento consciente dessa lei do universo, né? Da abundância. Ele continua, e eu não vou dizer quem é ele, mas ele está conversando com Dede. Ele fala assim: a eterna lei da vida é: o que pensais e sentis, trazeis a forma substancial. Onde está vosso pensamento, aí estais, porque sois vossa própria consciência, e vos tornareis naquilo que meditais. Quando alguém permite que sua mente se demore em pensamento de ódio, condenação, concupiscência, inveja, ciúme, crítica, medo, dúvida ou desconfiança, e admite que esses sentimentos de irritação sejam gerados dentro dele, certamente terá discórdia, fracasso e desgraça em sua mente, corpo e mundo. Que bom, Maria Helena. Muito feliz de ter você chegado a esse conhecimento com a gente. Vou só terminar o parágrafo aqui. Enquanto essa pessoa permanecer consentindo que a sua atenção se prenda a tais pensamentos, tenham eles por objeto nações, pessoas, lugares, condições ou coisas, está absorvendo aquelas atividades na substância de sua mente, de seu corpo e de seus negócios. De fato, ele está compelindo, forçando-as dentro de sua experiência de vida. A gente falou lá no começo da live, né? Como pouquíssimas pessoas já ouviram falar em Saint-Germain, em Chama Violeta, que Jesus Cristo é um mestre ascensionado, que existe uma hoste de mestres ascensionados, que não são espíritos que ainda têm
ligação com o erro humano, né? Estão pelo menos a duas dimensões acima dos mais altos colônias espirituais, e para onde as pessoas, muitas vezes que estão nas colônias, ascendem, né? Na obra Nosso Lar, por exemplo, a gente ouve falar da mãe de André Luiz, que não vive em nosso lar porque está num local onde as pessoas do nosso lar não podem ir. Ela não reencarna mais. Ela está completamente dedicada a essa lei do amor que foi falada agora há pouco, a lei do serviço, que aqui na Terra a gente tenta entender, tenta manifestar, mas que a gente não consegue conceber, né? O que é isso? É isso aí. Escutar sobre eles é abrir o conhecimento para o que já é conhecido por nós de alguma forma. É o que está falando aqui. Já está tudo dentro da gente. Muito bem. Obrigado pelos comentários. Esse é só o segundo dia, gente, do estudo, tá? Divulguem, participem, ainda terão muitos outros dias de estudo aqui pra gente. Estamos estudando, então, o livro Mistérios Desvelados, de Godfrey Ray King. Todas essas atividades discordantes atingem o indivíduo e seu mundo através de seus pensamentos e sentimentos. Então, nós somos a porta para isso chegar até nós. O sentimento muitas vezes se manifesta impetuosamente, antes mesmo que seja prevenido pelo pensamento, na consciência externa. De novo, o sentimento muitas vezes se manifesta impetuosamente, antes mesmo que se esteja prevenido pelo pensamento, na consciência externa. Tal experiência mostrar-lhe-á como é grande a energia dentro de suas múltiplas criações. Criações estas que ele acumulou pelo hábito. A atividade de vida designada como sentimento é o ponto menos resguardado da consciência humana. É a energia acumuladora pela qual os pensamentos são impelidos para dentro da substância atômica. E assim, pensamentos se tornam coisas. Então, você sente, porque o nosso tempo de reatividade é muito alto, muito pequeno, aliás. Você sente, às vezes não dá tempo de pensar, e aí quando você pensa, você manifesta no mundo. Como ele disse aqui, dentro do átomo, dentro da matéria. E aí pensamentos se tornam coisas. Quem nunca ouviu falar das formas pensamento, né? E se não ouviu, coloque aí que eu coloco para vocês. Advirto-vos, a necessidade de vigilância sobre o sentimento nunca será demasiadamente encarecida, porque o controle das emoções desempenha o papel mais importante em tudo na vida, mantendo o equilíbrio da mente, a saúde do corpo, sucesso e realização nos negócios e no círculo social do eu pessoal de todo indivíduo. Pensamentos nunca poderão se converter em coisas, enquanto não se revestirem de sentimento. Então, só pensar, nada acontece. É abstrato, é vazio. Agora, se você encher um pensamento de sentimento, nasce um ser. É só o que eu posso dizer para vocês. E esse ser, às vezes, tem a sua forma. E a gente acha que é um obsessor. A gente acha que é um cascão astral. A gente acha que é um ser externo a nós, e é uma parte nossa que criou vida. Esse é o princípio das formas de pensamento. Já explicando mesmo sem ninguém ter perguntado. Mas ele já explicou aqui também de certa forma, né? Fernanda, eu que agradeço. Estou muito feliz de poder estar podendo fazer isso aqui. Divulguem, compartilhem. E ele continua. O Espírito Santo, ou Santo Espírito, é o lado sensitivo da vida. Deus
é a atividade do amor divino, ou a manifestação mãe da deidade. É por isso que o pecado contra o Espírito Santo é referido como o que acarreta tão grande aflição, porque qualquer discordância no sentimento quebra a lei do amor, que é a lei do equilíbrio, da harmonia e da perfeição. O maior crime no universo contra a lei do amor é a emissão quase incessante pela humanidade de toda espécie de sentimento irritável e destrutível. Um dia, a raça humana virá a perceber e reconhecer que as forças sinistras e destrutivas que se manifestam nesta Terra e em sua atmosfera, geradas, notai bem, pelo pensamento e sentimento humanos, só entraram nos negócios dos indivíduos e das nações através da falta de controle das emoções na experiência diária de cada um. Quem conhece aquele épico Mahabharatam sabe o que é o descontrole das emoções e onde ele pode levar, a que situações o descontrole emocional pode levar à experiência de cada um. Se vocês não conhecem, eu vou contar um pouquinho. Draupadi era uma devota, esposa dos Pandavas. E, obviamente, apesar de ser um passatempo, ela tinha a língua um pouco descontrolada. E em muitas situações, a língua descontrolada causa tragédias absurdas. E por causa disso, ela teve que passar por situações aberradoras, assim, aterradoras e aberrantes. Quase foi desnuda em público, né? Foi amaldiçoada, amaldiçoou. Por causa dela e dessa situação, dois ramos de uma família entraram numa guerra fratricida, onde milhões de pessoas morreram. Então, procurem Mahabharatam, a história da luta entre os Pandavas e os Kauravas no mundo antigo, né? Mas estamos nos mistérios desvelados e eu continuarei com a palavra desse ser que apareceu para Guy Ballard, que é o nome de batismo de Dede, do mestre Godfrey. E ele fala o seguinte: mesmo os pensamentos destrutivos não podem expressar-se em ação, acontecimentos ou transformar-se em coisas físicas sem passar pelo mundo do sentimento. Porque é nessa fase de manifestação que tem lugar a atividade de coalescência do átomo físico sobre as formas pensamento. Não me pergunte o que é coalescência, mas eu imagino que seja o momento em que aquilo passa a existir, tá? Assim como o barulho de uma súbita explosão abala o sistema nervoso de quem ouve, imprimindo uma sensação de tremor na estrutura celular do corpo, exatamente do mesmo modo as labaredas do sentimento irritado chocam, perturbam e desordenam as substâncias mais finas da estrutura atômica da mente, do corpo e do ambiente da pessoa que as emite, consciente ou inconscientemente, intencional ou inintencionalmente. A minha madrinha, que foi quem apresentou esse conhecimento para o meu pai antes de eu nascer, ela dizia que quando a gente bate a porta com raiva, é como se um átomo do nosso corpo explodisse, desaparecesse. É óbvio que não é possível que se um átomo explodir dá uma bomba atômica, mas energeticamente aquele abalo, aquele susto que a gente leva, aquela pancada de uma batida de uma porta, abala a estrutura do corpo, né? Celular, de alguma forma, né? E geralmente quando a gente bate a porta é quando a gente está com raiva, né? Então é o que ele está falando aqui, me fez lembrar essa situação. O sentimento discordante é o produtor das condições a que chamamos desintegração. Olha aí.
velhice, falta de memória e qualquer outra falha no mundo da experiência humana. O efeito causado sobre a estrutura do corpo é o mesmo que seria produzido em um edifício se a argamassa que une os tijolos recebesse repetidos choques, num aumento crescente diariamente. Esse abalo contínuo separaria as partículas componentes da argamassa e o edifício ruiria e se transformaria em massa caótica, para sempre disforme. Deixa eu ver quantas páginas nós ainda temos, porque daqui a pouco eu vou ter que interromper. Mas interromper é muito bom, porque a gente fica com aquele sentimento de quero mais, amanhã eu volto. Então é isso que eu vou fazer agora, infelizmente, porque a leitura realmente está muito bom, está muito boa, mas eu dividi em parte porque realmente eu não posso ficar aqui estudando e lendo com vocês o tempo inteiro. Então eu agradeço. Amanhã tem mais. Fiquem atentos aí no Instagram. Goura Premanande Hari Haribo. Divulguem, compartilhem, me ajudem. Obrigado.